Olá, meus amados irmãos, bem-vindo mais uma vez para você que já nos assiste, para você que está entrando hoje aqui nesse canal, muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Eu sou o Jonathan Cadiz e eu estou aqui hoje para compartilhar com você mais uma vez um assunto sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? Antes de tudo, fica até o final conosco, tá bom? Assista esse vídeo todo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tá? Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber nossos conteúdos, tá bom? E compartilha, comente, participe desse vídeo. Quando você faz essa sequência, você nos ajuda a ser compartilhado com mais pessoas, tá? O YouTube ele entende que os nossos conteúdos têm que ser compartilhados com mais pessoas. Então é muito importante que você faça isso, tá bom? Estamos hoje com um vídeo muito importante, é sobre angelologia. Então eu te peço, fique conosco, não sai daí. Queridos, como eu disse, é um vídeo sobre angelologia. Você falou errado? Não, tá? Não é angeologia, mas é angelologia, tá ok? Eu fui perguntado, esse vídeo vai fazer parte da nossa playlist sobre perguntas e respostas bíblicas, tá bom? E eu fui perguntado sobre anjo, tá? Sobre os anjos. Como são? Quantos são? Quais os nomes? Então vou tentar aqui atender a sua curiosidade. Para isso eu quero compartilhar com você, tá? Essa obra que é um box, tá? Que são 4 livros. Esse aqui é o volume 2, tá? Esse é a Teologia para Pentecostais, do pastor teólogo Walter Brunelli, tá? Pastor presidente da Assembleia de Deus Bereana, tá bom? Muito bom, tá? Esse volume 2 fala sobre cristologia, pneumatologia e angelologia, tá? Nós vamos aqui compartilhar com você sobre anjos. Vamos lá, tá? Pois bem, a Bíblia fala e fala muito sobre anjos, tá? Esses seres maravilhosos criados por Deus para um propósito, tá bom? Só no Antigo Testamento nós vemos 108 vezes falar sobre anjo. No Novo Testamento, cerca de 165 vezes, tá bom? Existem anjos bons e anjos ruins. E eu já quero aqui falar com você que esse vídeo vai ser dividido em 2, por causa da complexidade do assunto, tá? Então hoje a gente vai falar sobre os anjos bons, tá bom? Os anjos bons obedecem a Deus e estão à disposição dos santos, tá? Mas existe os anjos maus que estão à disposição e às ordens de Satanás, fazendo oposição aos santos. Gente, então quer dizer que Satanás, quer dizer que os demônios são anjos? São anjos, tá bom? Hebreus 1, 13 e 14 diz assim: e a qual dos anjos disse jamais: assentarei à destra que aponha os teus inimigos por os cabelos dos seus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então o autor aos Hebreus está nos comunicando que os anjos bons, eles estão à disposição dos santos e a serviço de Deus, tá? E os anjos maus à disposição de Satanás, em oposição à igreja. A gente vê isso em Efésios capítulo 3, no versículo 12, tá? Onde diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado, potestade, contra as hostes espirituais da maldade, tá bom? Então vamos lá, os anjos bons, quem são? Quais são? Quais são as espécies? Quantos são? Quais são os nomes? Quais são as espécies? Bom, é bom a gente tratar sobre isso aqui, porque a igreja às vezes comete algum equívoco, tá? Umas comete o equívoco de colocar o anjo em posição de destaque e colocar o anjo em posição que não são a deles, posições indevidas, tá? Eu ouvi uma vez uma irmã dizendo, por exemplo, que ela não chegava tarde no culto porque ela aprendeu que o anjo vem com a benção.
e se você não tiver, ele leva a benção. Gente, pelo amor de Deus, Paulo trata sobre isso, salvo engano, com a igreja de Corinto, culto aos anjos, idolatrar anjo. Em contrapartida, outras igrejas nem falam desses seres. Então a gente quer falar aqui, tá? Em primeiro lugar, é importante entender, como eu li em Hebreus, que anjos são seres espirituais, tá bom? Eles podem aparecer em figura humana, mas eles são seres espirituais. Segundo lugar, eles são seres criados. A gente vê isso em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, tá? Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele, tá bom? O Salmo 148, no verso 2 ao 5, também fala da criação dessas criaturas divinas, tá bom? Desses seres espirituais. Vamos lá, Salmo 148, do verso 2 ao 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o o céu do céu e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, anjos são seres criados. Anjos são numerosos em terceiro lugar, tá? O profeta Micaías, por exemplo, lá em 1 Reis 22, 19, ele vê uma quantidade expressiva, um exército de anjos, né, na frente do trono de Deus. Daniel, por exemplo, em Daniel 7, 20, ele viu anjos ao milhares de milhares, tá? Lucas 2, 13, uma multidão de anjos louvam no nascimento de Jesus. E lá em Apocalipse 5:11 nós também vemos um exército de anjos, tá bom? Agora, a classificação de anjos. Colossenses 1:16, por exemplo, eu li que existe organização, hierarquia, tá? Ele fala de 5 representações. Ele fala de trono, dominações, principados, potestades e poderes, tá bom? Então existem classificações, tá? Agora, anjos possuem nomes? Bom, a Bíblia cita 2 nomes, tá? Meu irmão, esse negócio de Rafael, desses nomes, tá? Alguns livros apócrifos, eles falam o nome de anjos, alguns livros seculares, algumas ideias da cabeça de alguém, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela cita Gabriel e Miguel. Embora, pelos anjos ter personalidade, é possível, e eu acho que sim, que eles sejam conhecidos pelos seus nomes, tá bom? Agora vamos lá. Quais são as espécies, as hierarquias, tá, dos anjos? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre arcanjo. A palavra arcanjo, arch, significa chefe, tá? Esse prefixo sugere que é uma categoria especial de anjo que exerce função superior aos demais, tá? Eles ocupam os primeiros lugares. A Bíblia cita um arcanjo, que é o arcanjo Miguel, tá? Porém, 1 Tessalonicenses 4,16 diz, quando fala da vinda do Senhor, que ele voltará com voz de arcanjo, tá? Se fosse apenas um, a preposição viria articulada com voz do arcanjo. Porém, a preposição de arcanjo dá a ideia, sugere que tenha mais arcanjos, tá bom? Além disso, Daniel 10, 13 cita Miguel como um dos principais e não o principal. Então é bem certo que tenha outros arcanjos, tá bom? Miguel é o único arcanjo mencionado nas Escrituras. E a Bíblia, toda vez que cita Miguel, cita ele relacionado com Israel, o que dá a entender que ele é um anjo responsável, protetor de Israel. A gente vê em Daniel 10, 13, né? Daniel 10, 21. A gente também vê no livro de Judas, no versículo 9, e Apocalipse 12, 7. Todas essas passagens, elas sugerem que Miguel ele é um anjo protetor de Israel, tá bom? Então a Bíblia só cita o nome de Miguel, tá bom? Segunda classe de anjos são os querubins, tá?
Os querubins formam uma ordem especial de anjos, tá? Eles representam uma classe de adoradores, tá? Eles são distintos da outras ordens, tanto pela função quanto pela aparência, tá? Eles foram postos, por exemplo, por Deus lá no Éden para guardar o jardim, em Gênesis 3:24. Eles foram postos no propiciatório, na tampa da arca da presença, em Êxodo 25, tá? Ezequiel 21 e Apocalipse 4 descreve eles como seres viventes, tá? A gente vai ver também lá em 2 Samuel uma curiosidade. Davi diz no capítulo 22, no versículo 11, que os querubins serviram de carruagem para Deus, tá? É interessante a gente depois estudar, né? Ver um pouquinho sobre isso. Agora, qual a aparência desses anjos? A gente vê Apocalipse 15 e Ezequiel também fala um pouco da aparência desses anjos. Eles podem ter rosto de águia, de leão, de touro ou de homem, tá? Ezequiel demonstra uma grande familiaridade com esses seres e descreve, além das asas e dos rostos, as plantas dos seus pés como de bezerra, tá? Eles têm quatro faces e não se viram para andar. Os pés seguem o rumo a qual cada uma das faces olha. A gente vê isso em Ezequiel 10:11, tá? E Ezequiel 10:12 diz que eles possuem olhos por todo o corpo, tá bom? Satanás, ele era um tipo de querubim. A Bíblia chama ele de querubim ungido, no próprio Ezequiel 28:14, tá bom? Então, a gente tem que lembrar também que Ezequiel falou da aparência, mas visto que Ezequiel, ele descreveu da sua maneira humana, assim como João faz em Apocalipse, tá? Terceira categoria de anjos são os serafins. Os serafins são muito pouco citados na Bíblia. Apenas em Isaías 6, no versículo 1 ao 8, eles são mencionados. Eles são conhecidos como seres ardentes. Os serafins, eles têm acesso direto ao trono de Deus e exaltam a sua santidade e a sua glória, mas são muito pouco citados, tá bom? Uma quarta classe de anjo, que não fala bem a classe, mas fala o nome, é Gabriel. Gabriel, ele é um anjo que não se enquadra nessas outras três hierarquias, o que dá a entender que ele é de uma outra hierarquia de anjo que a Bíblia não menciona. A Bíblia só menciona o nome dele. Agora, o significado de Gabriel é poderoso e ele aparece 4 vezes na Bíblia Sagrada, tá? E toda vez que ele aparece, o propósito é sempre trazer uma mensagem divina, o que faz de Gabriel de uma classe de anjo mensageiro. Daniel 8, do 15 ao 27, ele traz mensagens, revelações escatológicas. Em Lucas 1,19, ele traz a mensagem a Zacarias do nascimento de João Batista. Lucas 1,26, ele traz a mensagem, o anúncio do nascimento de Jesus. Ele reaparece em Daniel 9:21 para trazer a revelação das 70 semanas. Então, Gabriel, ele é um anjo, de uma espécie de anjo mensageiro, tá? Eu creio que existem mais hierarquias, mais espécies, mais nomes de anjos, tá? E deixa a minha mente trabalhar, tá bom? Mas na Bíblia só fala desses anjos bons. Nós vamos gravar um outro vídeo falando sobre as espécies de anjos maus. Vamos falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Aguarde até lá. Fique na paz, eu espero ter ajudado a sua curiosidade. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida e sigamos sendo edificados pela palavra.